Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o que nós trabalhamos durante o ano e para finalizar o conteúdo, né? Então esse ano nós trabalhamos diversos assuntos, né, no oitavo ano. Então nós trabalhamos a população mundial, falamos da demografia, né? Vários conceitos relacionados à demografia, falamos sobre a questão das desigualdades, indicadores utilizados para verificar a qualidade de vida, como o IDH, por exemplo. Falamos sobre a pobreza, a fome e a exclusão no mundo, a questão das desigualdades internacionais. Falamos de várias organizações internacionais que existem no mundo, como a ONU, que é a principal organização multilateral que age no contexto mundial. Falamos de organizações militares, como a OTAN e outros acordos militares, né? Falamos de acordos regionais, como a Organização dos Estados Americanos, a ALAD, a ALBA. Falamos também da atuação das ONGs no mundo. Depois falamos sobre a regionalização do planeta, né, em países do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido, ou seja, falamos das regiões geoeconômicas do globo. Depois nós começamos a trabalhar o continente americano. Então nós trabalhamos as diferentes regionalizações da América, trabalhamos Estados Unidos, Canadá, México, né, falamos das características gerais da América do Sul. Por fim, falamos da América Central, né? Trabalhamos o caso especial de Cuba e Haiti. Falamos também do Canal do Panamá, foram os últimos assuntos trabalhados. E, para finalizar, o continente africano, né? Então, do continente africano, nós comentamos principalmente sobre a questão da herança colonial, né? Como que, para entender o continente africano, é preciso voltar a essas raízes históricas, né? O imperialismo lá do século XIX. Então, caracterizamos o continente com relação aos aspectos físicos, caracterizamos também com relação à regionalização, a África Mediterrânea e a África Subsaariana, e agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho das questões atuais do continente africano, para finalizar o material didático de vocês, tá? Então, lá, a maior parte dos países africanos apresenta as mais altas taxas de crescimento demográfico do globo. Então, a fecundidade é muito alta. Então, a maioria dos países ali não completou ainda a transição demográfica, que é aquela teoria que fala que primeiro os países vão passar por uma fase de crescimento populacional e depois vai havendo um decréscimo da população, né? Então, primeiramente, a taxa de natalidade e mortalidade é alta, o crescimento é nulo. Numa segunda fase ou no segundo estágio, a natalidade continua alta, mas a mortalidade diminui, né, porque começa a melhorar a qualidade de vida, é a fase da chamada explosão demográfica. Muitos países africanos ainda estão nessa fase. Uma terceira fase, a natalidade e a mortalidade começa a diminuir, e numa quarta fase, há quase um crescimento nulo. Então, a maior parte dos países africanos ainda não completou todo esse processo. Muitos estão até no segundo estágio, né, num estágio de explosão demográfica, com altas taxas de crescimento populacional. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando essa questão do crescimento populacional, né, que é o continente em que a população mais cresce. Então, desde a segunda metade do século passado, ocorrem aumentos populacionais no continente em torno de 2,5% a 4% ao ano. Apesar de já ter ocorrido uma ligeira diminuição nos índices de natalidade no continente, né, a população africana continua sendo, em média, a que mais cresce em comparação aos outros continentes. Só que houve uma ligeira diminuição. Por exemplo, em 1985, essa taxa de crescimento populacional era de 2,85%. Em 2017, ela caiu para 2,55%. É uma ligeira diminuição, né? A fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, é muito alta. Na verdade, é bem maior, né, do que nos demais continentes. Então, ali no continente africano, vocês podem ver aqui pelo mapa, o número médio de filhos por mulher é um dos maiores, né? Então, essas áreas mais escuras são as que têm menos filhos, né? Por exemplo, o Japão, a natalidade é super baixa, a fecundidade é muito baixa, né? Os países mais desenvolvidos e os países mais pobres, né? No caso aqui na África subsaariana, sobretudo, a fecundidade ela chega a ser de 5 a 6 filhos por mulher, então é bastante elevada, né? Que são essas áreas que estão em amarelo, né? Laranja e vermelho, né? São acima de 5 filhos por mulher. Segundo estimativas da ONU, a população africana deverá ficar em 1,6 bilhão até 2030 e, provavelmente, 2,4 bilhões até 2050. São projeções.
Muitos países africanos continuam com elevadíssimas taxas de crescimento populacional, como o Sudão do Sul, que é um país muito pobre, Malawi e Burundi, Níger e Uganda, Burkina Faso, né? Então a taxa de crescimento é em torno de 3%. Em alguns países do continente já ocorreu um declínio dessas taxas, por exemplo, Maurício, Eritreia, Lesoto e Tunísia, né, que é 0,8%, África do Sul e Marrocos, 0,9%, mas em geral, o crescimento vegetativo da população africana é bem mais elevado que a média mundial. Então a taxa média de fecundidade é em torno de 5 filhos por mulher. O problema de um elevado crescimento demográfico é que as economias precisam se expandir num ritmo maior para oferecer empregos, alimentos, serviços como educação, saúde, cultura, entretenimento, né, eletricidade, água, habitação para essa população que está crescendo. Então, o crescimento da economia tem que ser superior ao crescimento demográfico. Isso nem sempre acontece. Muitas vezes, as atividades econômicas não se expandem no mesmo ritmo em que ocorre o crescimento demográfico. E aí aumenta o desemprego, a miséria, a fome. Nos anos 80, a renda per capita da África subsaariana baixou quase 2% ao ano, exceto por uma elite, né, que se manteve privilegiada. Contudo, neste século, os países africanos em geral vêm conhecendo taxas de crescimento superiores às taxas de crescimento populacional. Isso é uma questão bastante positiva, né? Então, o crescimento econômico está sendo maior que o crescimento populacional, principalmente na África subsaariana, né? Um dado surpreendente, porque a África subsaariana envolve os maiores bolsões de pobreza do planeta e é onde as taxas de crescimento econômico estão acontecendo, né, em um ritmo maior. Então, no começo dos anos 80, as economias da maioria dos países na África subsaariana tiveram uma crise muito grande, né? As economias sofreram muita crise porque houve uma diminuição do preço dos produtos, né, de matérias-primas do mercado internacional. Houve uma queda do preço do petróleo, de recursos minerais, produtos agrícolas, e a década de 80 foi uma década de muita crise para o continente africano. Além dessa crise econômica vivenciada principalmente na África subsaariana, muitos países sofriam com administrações ausentes, né, governos corruptos, queda na produção agrícola, guerras civis, epidemias, né, a AIDS, por exemplo, que ceifou centenas de milhares de vidas também. Então isso acabou se tornando um obstáculo para o desenvolvimento desses países. E além disso, muitos deles contraíram enormes dívidas externas. Então esse panorama começou a mudar a partir do século XXI, com o aumento do preço das matérias-primas e também com o aumento do preço do petróleo. Principalmente porque a partir do século XXI, algumas economias emergentes cresceram, né, sobretudo a China e a Índia, e são países que passaram a comprar muita matéria-prima. A China mesmo se tornou grande compradora de matéria-prima do continente africano. Então isso ajudou nas exportações desses países da África subsaariana. Então outro fator fundamental para a recuperação de alguns países foi o aumento dos investimentos em empréstimos estrangeiros, feitos principalmente pela China. Hoje, né, um país que pratica imperialismo no continente africano é a China. Então a taxa de crescimento da economia africana como um todo, de 2003 até 2017, foi de 4,4% ao ano, bem superior à da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, né? Então houve um bom crescimento ali. Os índices de extrema pobreza também vêm diminuindo no continente, né? Então é provável que o IDH de um número bem menor de países africanos continue a ser classificado como baixo. Então a tendência é eles melhorarem, né? Acabarem elevando esse IDH. Aqui é uma tabela que mostra as taxas de crescimento de alguns países, né, como Etiópia, Ruanda, Gana, Tanzânia e Moçambique, todos da África subsaariana. Então aqui vocês podem perceber que a taxa de crescimento média anual foi bem grande, 9,8%, 7,4%, 7%, 6,5%, 6,3%, então foi bem alta, né? Por exemplo, o Brasil ele cresce 1,5% por ano, então cresceram muito acima do Brasil. Agora, as menores taxas são de Sudão, Líbia, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, África do Sul. A África do Sul é o país mais industrializado da África, né? Ele é um dos maiores PIBs e ele cresceu somente 1,7%, né? Tanto que ele faz parte do BRICS, né? E no BRICS, os países que menos cresceram foram o Brasil e a África do Sul. Agora, países como Sudão do Sul, o crescimento é de menos 10%,
0,2%, que é um país que passou por guerra. A Líbia também passou por conflito, né, por problema político, instabilidade, queda do presidente, né, naquele período da Primavera Árabe. A República Centro-Africana também menos 1,7%, Guiné Equatorial. Então, alguns países tiveram um crescimento até negativo, mas outros cresceram muito. O crescimento foi maior em países que costumam estar entre os mais pobres da África. Então, o maior crescimento foi em Etiópia, Ruanda, Gana, Tanzânia e Moçambique. Né? E eles continuam na lista dos IDHs baixos, mas os indicadores econômicos e sociais vêm melhorando com o tempo. Então, assim, tem ocorrido um aumento da renda per capita. No entanto, isso não significa que as condições de vida da população melhoraram, porque a renda per capita muitas vezes mascara a concentração de renda. Então, pode ser que o IDH esteja demonstrando uma melhoria, mas ele avalia a renda per capita. E a renda per capita é o que teoricamente caberia a cada um se a renda fosse distribuída de maneira justa. Mas a gente sabe que não é o que acontece, né? Então, não foi tão substancial assim a melhoria da qualidade de vida, mas tem melhorado com o passar do tempo. Agora, a atuação das potências globais na África. As principais potências econômicas do globo, Estados Unidos, União Europeia e China, procuram ampliar sua presença no continente africano. Né? E o país que mais tem marcado presença é a China. Então, neste século, a China vem levando vantagem, embora a União Europeia, pela tradição que possui no continente, continue a expandir seus investimentos e seu comércio com os países africanos. Até pela questão da facilidade da língua, né? Porque muitos países africanos falam línguas europeias, né? Tem como nos idiomas oficiais línguas europeias, então isso facilita muito o comércio. Os Estados Unidos, durante décadas, o maior parceiro comercial de grande parte desses países, em 2018 estava na terceira posição, em razão principalmente do crescimento de sua produção petrolífera. Então, antes, os Estados Unidos compravam muito petróleo da África. Hoje, eles estão se tornando quase autossuficientes em produção de energia e eles compram menos petróleo da África, né, do continente africano. Os Estados Unidos e as antigas potências europeias, particularmente Reino Unido e França, eles continuam a liderar os investimentos diretos na África, porque eles têm esse vínculo do passado colonial, né, principalmente os países da Europa. Agora, o ritmo de crescimento dos investimentos chineses, ao contrário dos estadunidenses e europeus, vem subindo a cada ano. Tá? Então, o ritmo de crescimento dos investimentos dos países europeus e dos Estados Unidos diminuiu. Em contrapartida, a China tem investido cada vez mais, né? Como está sendo mostrado aqui nessa charge. Então é isso, aqui eu finalizo o conteúdo, né, com vocês do livro, né, falando dessas características gerais do continente africano e as estimativas de melhora, principalmente para a África subsaariana. Até mais. Bom final de ano e boas férias para vocês. Um beijo.